Vamos à nossa aula de reposição. Hoje vamos falar a respeito de capital de giro e vamos começar pelo conceito de ciclo de caixa. O ciclo de caixa é o período de tempo que vai do desembolso até o período em que recebemos pelo produto acabado que vendemos. Se vocês se lembram, na nossa aula anterior, nós desenhamos um ciclo dizendo que o nosso estoque ele varia entre um máximo e um mínimo. Para que a gente produza este estoque, percebam que nós precisamos incorrer em gastos um instante de tempo antes. Então a curva de gasto está defasada do estoque. Gastamos, produzimos o nosso estoque e, é claro, as nossas vendas vão estar defasadas um instante de tempo depois. Então, o nosso recebimento ele vai acontecer após a produção do nosso estoque. Então, ficamos com a seguinte sequência. Eu gasto, eu produzo e eu vendo. Então, isso produz, num primeiro momento, um ciclo negativo no nosso caixa e, num segundo momento, um ciclo positivo de dinheiro no caixa. Então, a empresa começa com um caixa inicial, vai consumindo esse caixa à medida que vamos desenvolvendo a nossa atividade e depois, quando o dinheiro começa a retornar, voltamos para o nosso caixa. Essa quantidade de dinheiro que liga o caixa mínimo ao caixa máximo, essa diferença de dinheiro, nós vamos chamar de caixa mínimo operacional, que é aproximadamente igual ao nosso capital de giro, ou a nossa necessidade de capital de giro. Vamos então para como chegamos ou como definimos o cálculo do capital de giro. Como falamos, o ciclo de caixa é o período de tempo que vai do pagamento até o recebimento. Dentro desse conceito, nós podemos definir o ciclo operacional como sendo o período de tempo que vai da compra do nosso estoque, que vira estoque de matéria-prima, estoque de produtos em fabricação, e até o estoque de produtos acabados que é vendido. Após a venda, a empresa normalmente demora um tempo médio para receber. Parte recebe à vista e parte recebe como duplicatas a receber. Então nós temos o período de tempo que vai do estoque até o recebimento, o ciclo operacional. O ciclo de caixa, vejam, parte do nosso estoque ou parte do tempo da nossa estocagem é financiada pelos nossos fornecedores. Então o ciclo de caixa, ou seja, o tempo que nós ficamos tomados em dinheiro, é igual. O ciclo de caixa é igual período médio de estocagem mais período médio de recebimento menos período médio de pagamento, que é o tempo que os nossos fornecedores financiam o nosso estoque. Então, com isso, nós temos o período de tempo que vai de quando desembolsamos até quando recebemos. A gente pode expressar isso em termos de fórmulas. Então vamos usar 360 para o ano comercial. Então, tomando numa base anual, o período médio de recebimento é 360 vezes duplicatas a receber, dividido por estoque. Período médio de estocagem é 360 vezes estoque menos custo de produtos vendidos. E o período médio de pagamento, 360 vezes fornecedores, dividido por compras. Lembrando que compras é igual custo de produtos vendidos mais variação de estoque. Vamos a um pequeno exemplo. Tomando esse balanço, nós temos que o período médio de recebimento é igual 360 do ano comercial vezes
duplicatas a receber, que no nosso caso, para o ano X1 aqui, é 1.440.000. Então, 1.440.000. Tudo dividido por vendas, ou a nossa receita, que, olhando o nosso demonstrativo de resultado, temos lá, receita, 5.760.000. Realizando essa conta, chegamos a 90 dias. Isso significa, ou isso quer dizer, que essa empresa demora, em média, 90 dias para receber as suas vendas. O período médio de estoque, ele é igual ao estoque, que no nosso caso, 360, vezes o nosso estoque, que no caso é 1.540.000, tudo dividido pelo custo de produtos vendidos, que no nosso exemplo é 4.400.000. Fazendo essa conta, chegamos a 126 dias. Então, o período de tempo que vai do produto, da matéria-prima até o produto acabado, é de 126 dias. O período médio de pagamento vai ser 360 do ano comercial, vezes duplicatas a pagar, ou fornecedores, no nosso caso, de R$ 478.211,81. Tudo dividido por compras. Lembram-se quem é compras? Compras é custo de produtos vendidos, no caso, 4.400.000, mais variação de estoque. Ou seja, estoque final, que no nosso exemplo vale 1.540.000, menos o estoque inicial de 1.021.250. Realizando a nossa conta, então vamos puxar aqui uma HP para realizar essa conta, 4.400.000, entra 1.540.000 mais 1.021.250 menos, chegamos ao valor de 4.918.750 reais. Então fazemos a divisão e encontramos o período médio de pagamento, que no nosso exemplo é 35 dias. Então, de posse desses três valores, podemos calcular o ciclo de caixa. Vamos calcular o ciclo de caixa. Veja, eu escrevi aqui errado. 90 dias é o meu período médio de recebimento, 126 dias é o meu período médio de estoque, e 35 dias é o meu período médio de pagamento. Então, o ciclo de caixa desta empresa é de 181 dias. Vejam que eu troquei, hein? A fórmula em cima diz uma coisa e o número embaixo diz outra. Mas tudo bem, não vou refazer o vídeo não. Vamos lá. Necessidade de capital de giro. Como as empresas têm um crédito fornecido pelos fornecedores ou cedido pelos fornecedores, os fornecedores financiam parte do nosso estoque. Então a nossa necessidade de capital de giro é 1.440.000 que temos em duplicatas a receber, 1.540.000 que nós temos em estoque, menos 478.211,81 que nós temos de fornecedores. Realizando essa conta, chegamos a 2.501.788, ou seja, a necessidade de capital de giro desta empresa é de aproximadamente R$ 2.500.000. Ok?
Então, com isso, a gente termina esta aula de hoje. Um abraço, até logo.